Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim. Boa noite. Oi, boa noite. Ótimo. Dando para ouvir direitinho, né? Tá bom. E ver a tela, vocês estão conseguindo? Beleza, obrigado pelo retorno, viu? A gente já vai começar já em alguns minutinhos. Quê? Boa noite a todos. Meu áudio está saindo? Estão todos me ouvindo? Boa noite. Boa noite, sim. Que ótimo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Polo Conhecer. Nós estamos com uma maratona de palestras. Está sendo muito proveitoso, muito bom para todos os alunos. E hoje nós estamos aqui com um palestrante, né, que ele tem ele vai agregar, né, muito para a gente sobre a palestra que ele vai estar passando hoje para a gente, tá bom? É o Alex. Então, eu quero, desde já, agradecer o Alex. Edivana, não estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Deixa eu aumentar aqui lá. Melhorou? Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Oi, Edivana, eu te escuto bem. Ah, que ótimo. Então, estamos com mais uma palestra. Quero agradecer a todos. Quero agradecer ao Alex por ter aceito o nosso convite. É uma honra muito grande para todos nós receber você aqui hoje com a gente. Sinta-se à vontade. Nós vamos ter um momento de palestras. Depois, no finalzinho, nós vamos dar uma abertura para perguntas. Então, quem sentir o desejo de fazer alguma pergunta ou tiver alguma dúvida sobre o que vai ser falado também, já pode aproveitar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, nós vamos iniciar a palestra. Primeiramente, eu quero falar sobre algumas coisas importantes, né, para os alunos que são aqui do Polo Conhecer, alunos da Faculdade São Luís, alunos do Centro Universitário Unilins e Unifavest. Da Faculdade São Luís, nós trabalhamos com pós-graduação. Então, quem desejar, né, fazer um pós, alunos que estão aqui presentes, que não são nossos alunos do Polo Conhecer e têm interesse em fazer alguma pós, pode entrar lá no nosso Instagram, que é o @conheceread. Você vai ter acesso por lá para algum de nós aqui do Polo, e assim você terá acesso aos cursos que nós oferecemos. Os alunos do Centro Universitário Unilins e Unifavest são contemplados com um certificado, e esse certificado vai garantir 5 horas para as ACCs. Então, o Centro Universitário permitiu essa quantidade de horas, levando em conta que o aluno tem que fazer um cadastro, o aluno recebe o material depois, ele pode estar estudando, e a gente também tem um tempinho maior para a palestra, onde tem abertura para perguntas. Então, o Centro Universitário permitiu essa quantidade de horas para a ACC. Então, para ganhar o certificado, tem que participar até o final da palestra. O certificado será emitido em até 5 dias, contando a partir de amanhã. Então, você receberá
certificado por e-mail, tá bom? Então, os alunos da Unilins e Centro Universitário Unifavest, se tiver dificuldade para anexar esses certificados, pode entrar em contato direto comigo, Edivana, que eu ajudo, oriento vocês a estarem anexando esses certificados, combinado? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Quero desejar a todos uma ótima palestra. Aproveitem bastante, façam anotações, depois façam perguntas, sintam-se à vontade. Muito obrigada mais uma vez, Alex. Passo a palavra para você. Você pode se apresentar, vou deixar para você se apresentar para os nossos alunos, falar um pouquinho aí da sua bagagem, que é bem extensa, e nós estamos muito felizes por esse momento. Uma boa noite a todos. Te passo a palavra agora, Alex. Oi, Edivânia, obrigado. Muito boa noite a todo mundo, a todos. Obrigado aí pela acolhida. É um prazer estar aqui hoje falando para vocês. Agradeço imensamente o convite aí para falar de um tema tão importante, né, nos nossos dias de hoje aí, que é meio ambiente, que é sustentabilidade. Então, eu espero que a gente goste. Eu vou trazer um pouco de abordagem, né, do desafio como nós mesmos, como meio ambiente, as empresas também, como as empresas hoje em dia abordam, como todo mundo está ligado, né, está buscando aí trabalhar com o meio ambiente. Enquanto isso, deixa eu fazer a projeção da minha apresentação aqui para começar, então. Eu estou desabilitado aqui, Edivânia, se puder habilitar, por favor, para fazer o compartilhamento. Ou se preferir, você pode projetar também, por favor. Agora sim. Apareceu aí para todos? Sim, apareceu. Sim, Ótimo. apareceu. Então, vamos lá. Bom, o tema da minha palestra hoje vai ser meio ambiente e sustentabilidade. A gente vai ver aí, né, que o conceito de sustentabilidade ele é bem amplo, ele até abrange o meio ambiente. A gente vai falar só um pouco sobre ele. Como eu já disse, vamos passar um pouco sobre no dia a dia nosso aí, como é que nossos desafios, nossas oportunidades em falar de meio ambiente. E também aqui tem muita gente que é estudante, a maioria das pessoas que são estudantes, eu também sou estudante. E no mercado de trabalho, cada vez mais as empresas estão, né, demandando que se entenda, que se discute sobre sustentabilidade, que se discute sobre meio ambiente. Então, eu quero mostrar para vocês aqui hoje um pouco de como as empresas estão abordando, quais são os desafios que essas empresas estão passando, né, nessa luta aí com a sustentabilidade, em busca de condições melhores, porque a gente vai ver também que o nosso planeta ele não é infinito, né? Ele tem limite, está dando vários sinais aí de sobrecarga, a gente está impactando muito mais o planeta do que ele consegue se restaurar. Então, vamos aí, acho que vai ser, espero que vocês gostem, foi preparado com bastante cuidado, com bastante zelo aí. E aí, então, eu trouxe aqui primeiro o primeiro slide meu, conteúdo que a gente vai passar aqui, né, da apresentação. Primeiro, vou me apresentar, vou falar um pouco da minha formação, da minha atuação profissional, vou fazer uma breve introdução sobre as questões de meio ambiente e sustentabilidade, definir para vocês o que é meio ambiente, o que é sustentabilidade, desafios que estão vindo atualmente. Eu trouxe aqui uma série de recortes de jornais, de notícias, né, de internet, que abordam a sustentabilidade. Vocês vão ver que ela está muito mais presente do que a gente imagina. E aí, os próximos slides, eu vou passar um pouquinho, claro que é uma passada bem rápida, só para apresentar para vocês o que são os temas que as empresas estão lidando com relação ao meio ambiente, sustentabilidade. O que, quando a gente liga a televisão, que a gente escuta falar, né? ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, toda hora a gente escuta falar disso, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, as responsabilidades social e empresarial que as empresas estão adotando, as partes interessadas que podem influenciar no negócio. Vamos passar um pouquinho aqui, o ISD, a ESG tão comentado. Vamos passar um pouquinho aqui para vocês, pelo menos aqui, claro que eu não vou esgotar o tema, mas pelo menos para vocês terem uma noção de como que, né, a questão ambiental é discutida hoje nas empresas. O objetivo aqui hoje, geral, poderia dizer que seria despertar, né, uma sensibilidade em cada de nós aí, um refletir sobre a importância, né, do meio ambiente, a importância de discutir temas de sustentabilidade mais amplos, aqui com, por exemplo, a questão de igualdade de gênero, de raça,
E também como as empresas estão lidando com isso. Como eu disse, né, todos nós aí, em algum momento da vida, independente da empresa que você for, onde você for trabalhar, que seja como professores, nas escolas, a questão ambiental ela é abordada, ela é discutida o tempo todo, tá? Então, uma primeira apresentação minha, da minha formação acadêmica, o primeiro curso, a primeira formação minha foi lá em 2007, eu me formei em biologia, sou biólogo, né? Depois, logo em seguida, eu fiz um mestrado aí na área de meio ambiente. Acho que é importante, né? A gente vai discutir também assim, sobre formações, cursos que as pessoas fazem para poder trabalhar com meio ambiente e sustentabilidade. É um tema que cada vez mais tem oportunidade nessas empresas. Então, eu acho que um pouco da minha trajetória aqui, vocês vão entender um pouco também de que seria esse caminho, né? Vocês vão ver que é uma área multidisciplinar, várias pessoas trabalham de várias áreas. Então, o primeiro curso meu foi a biologia, me formei em 2007. Depois, logo em seguida, em 2010, eu fiz um mestrado ali na área de meio ambiente, com aquela parte mais de fauna, né, de animais silvestres ali, muito que a gente vê na televisão o tempo todo, Discovery Channel, no Globo Repórter, trabalhei bastante tempo com isso. Depois eu fui para uma visão mais gerencial, de escritório, trabalhando com meio ambiente e sustentabilidade, numa questão mais como gestão. Aí eu fiz alguns MBAs, e que eu queria até elogiar o pessoal do Conhecer aí, que esse MBA de Desenvolvimento de Pessoas 2018 que eu fiz, foi com o pessoal do Conhecer, um curso muito bom, recomendo aí que as pessoas façam também. Também fiz um MBA de Gerenciamento de Projeto e Gestão de Negócio. E aí, trabalhando, né, juntando, vamos dizer assim, o meio ambiente na minha formação em biologia com a questão mais gerencial dentro das empresas, né, fazendo assessoria, fazendo consultoria para as empresas, eu resolvi fazer, em 2017, a faculdade de administração. Em 2020, eu me formei em administração e hoje, atualmente, eu sou aluno de doutorado da PUC Minas. O doutorado é um doutorado de administração, mas a minha linha de pesquisa é uma linha de pesquisa em sustentabilidade e meio ambiente. Eu discuto lá do meu doutorado como a mineração, né, pode se tornar mais sustentável, mais justa, face aí os grandes desafios que a gente está tendo, os grandes eventos ocorridos, as grandes tragédias que ocorreram recentemente aí. Então, é preciso que a gente discuta, né, novas formas, discuta novos modelos e pelo menos tente aprender com toda a tragédia, toda a dor que infelizmente aconteceu aí no nosso estado recentemente. Aí eu estou falando de Mariana e de Brumadinho. A minha atuação profissional, então, desde que eu formei em 2007 até 2010, ali eu fui um consultor autônomo, trabalhando em empresas diversas na área de meio ambiente. Em 2010, 2012, eu estive numa empresa, e em 2012 até hoje eu trabalho nessa empresa chamada Ferreira Rocha, Gestão de Projetos Sustentáveis, assessoria de projetos, né, que é uma empresa que presta assessoria técnica e estratégica para empreendedores do Brasil e fora do Brasil, para poder desenvolver negócios mais sustentáveis, buscar negócios mais sustentáveis e até mesmo para cumprir requisitos. A gente sabe que hoje em dia existe licenças ambientais, né, que as empresas precisam conquistar para poder implantar empreendimentos, né, implantar qualquer tipo de empreendimentos que cause impacto. Então, essa atuação aí, né, vamos chamar assim, na área de consultorias, né, mas também sempre vinculada à minha formação acadêmica, dando aulas, palestras como essa, congresso e participação. E aí é uma atuação diversa. O último cálculo que eu fiz, eu tinha dado mais de 250 projetos diferentes que eu trabalhei, em tudo que é área que vocês imaginarem. Então, por exemplo, áreas de energia, como empresas que trabalham com energia solar, eólica, energia elétrica, empresas de agronegócio, empresas de mineração, tão comum aqui na nossa região, né? Empresas de infraestrutura e logística, muita atuação também na área de imobiliário, de condomínios, né? Na construção de condomínios aí de maneira a preservar o ambiente, tornar as soluções mais justas. Então, tem essa atuação profissional aí de 2007 para cá. Então, vamos entrar aí, de fato, no conteúdo da apresentação, né? O que seria o meio ambiente, o que seria a sustentabilidade. Quem vence, então, essa sustentabilidade? Toda hora que a gente liga a televisão, que a gente abre ali a internet, está falando, sustentabilidade, vamos buscar o desenvolvimento sustentável, vamos buscar ser sustentáveis. A gente tem várias vertentes desse tema, mas aqui que a gente está trabalhando como aquele que atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, como a gente atender as necessidades que nós temos atualmente de consumo, né? A gente precisa de mineração porque a gente tem televisão, a gente tem aparelhos eletrônicos que precisam de mineração. Mas o desenvolvimento sustentável seria como buscar essa demanda, atender essa demanda, sem que a gente esgote o planeta. E a gente vai ver nos próximos slides como que esse planeta está sendo esgotado, está sendo acabado. E aí a sustentabilidade, como eu disse,
ela é um tema muito amplo. Então, ela vai abordar desde de aspectos econômicos e financeiros. Então, é viável, é econômico, as empresas precisam ser econômicas, né? Precisam dar lucros, né? As empresas buscam lucros. Só que ela também tem que ser social, ela tem que buscar o social. A sustentabilidade também tem que buscar a questão social e ambiental, entendendo aí que o nosso planeta ele é esgotável, né? Ele não é ilimitado. Os recursos naturais como água, né, minério, o ar, ele não é um recurso que teremos para sempre. E aí é uma busca dentro e fora das organizações. Então, nós, né, como pessoas, organizações. E aqui eu também não estou falando só de organizações grandes, não. Estou falando de organizações pequenas também, como pequenos escritórios, pequenas escolas, pequenas universidades, que também podem, né, guiar suas estratégias, devem, não só podem, devem guiar suas estratégias no rumo aí à sustentabilidade e ao meio ambiente. E o primeiro, esse modelo, né, de o ambiental, o econômico e o social, isso tem um nome aí na literatura, quem tem interesse em buscar, chama Triple Bottom Line, que foi esse termo aí que foi desenvolvido por John Wellington lá nos anos 90. E aí, o que vem, então, ser a sustentabilidade corporativa? É a atuação das empresas, né, rumo a essa sustentabilidade. O surgimento, talvez, da forma que a gente vê hoje, foi ali no final da década de 80, início da década de 90, mas a gente vai ver alguns slides que ela já começou algumas discussões desde lá de trás. Então, é um conjunto de práticas ligadas à sustentabilidade ouvidas pelas empresas. E aqui eu trago alguns desafios aí sobre a questão ambiental, que é muito interessante de discutir. O seguinte, olha esse primeiro aqui. Dia da sobrecarga da Terra em 2018. Atingimos o limite nesse primeiro de agosto. Aqui é uma manchete de um site. O que vem a ser o dia da sobrecarga da Terra? Quando a gente consome água, quando a gente libera, né, gás carbônico para a atmosfera, o nosso planeta tem uma capacidade de restaurar. A água tem seu ciclo, né? Ela purifica a água. Só que a gente está consumindo muito mais rápido que a Terra consegue recuperar. Por isso, se a gente pegar ali 365 dias do ano, então um ano de 1º de janeiro até um dia de dezembro, no dia 1º de agosto a gente esgotou a capacidade do planeta daquele ano. Então, a partir de 1º de agosto de 2018, tudo que a gente gastou a partir daí, consumiu do planeta, de água, de qualquer recurso, a gente está consumindo mais do que a capacidade do planeta consegue restaurar, ou seja, a gente está degradando mais o planeta. E quando a gente pega para poder analisar aqui a série histórica, olha só simplesmente 2000 para cá. Em 2000 era 5 de outubro, o dia que a gente esgotava o planeta. Em 2016 foi da 8 de agosto. Em 2018 foi de 1º de agosto. Ou seja, já estamos em agosto. Esse ano foi 22 de agosto de 21. Já estamos em agosto. Ou seja, a gente está cada vez mais comprometendo, né, os recursos do planeta de uma forma que ele não pode cumprir. E aí, se vocês forem nesse site aqui, ó, para calcular sua pegada ecológica, você entra nesse site, depois eu até sugiro que vocês anotem esse site aí, e entrem nele, vocês colocam lá como é que é o modo de vida de vocês. Você anda de carro quantas vezes por semana? Você anda de avião? Você tem carro ou você vai de ônibus? Você preenche com os dados básicos do padrão de vida de vocês e ele te dá quantas terras são necessárias para poder atender o seu padrão de vida. E vocês vão assustar, porque assim, os números vão de 2 a 5 planetas terras que precisam. Se todo mundo tivesse aquele mesmo consumo que você tem, quantos planetas terras seria necessário para a gente poder, né, para poder absorver a sua capacidade de degradação do meio ambiente? Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é um problema que cada vez vem piorando. E olha só que legal, olha só que não legal, mas olha só que interessante esses dados aqui. Se todo mundo tivesse o mesmo padrão de consumo da Austrália, todo mundo no mundo tivesse o mesmo padrão de consumo da Austrália, seria necessário 5,4 planetas terras diferentes para consumir, para poder abranger esse consumo. Estou falando de geração de plástico, de esgotamento de reservas, de poluição de rios, de ar, enfim. E a gente sabe que todo esse problema, né, trazem doenças respiratórias, favorecem a proliferação de doenças, de vírus, né, de pandemias que podem surgir. Então, é um problema muito sério. O Brasil, se todo mundo vivesse como a média da população brasileira vive, nós precisaríamos de 1,8 planeta terras para poder abranger toda a capacidade que a gente esgota do planeta. A média do mundo é 1,6. Se a gente
né, perceber que quanto mais rico o planeta, mais, vamos chamar assim, mais confortável é o padrão de vida deles, maior, mais elevado é. Então, mais planeta Terra seria necessário, né? A Coreia do Sul, ela tem um gasto do planeta que seria necessário 8,4 vezes o seu tamanho para poder atender sua capacidade de consumo. Ou seja, ela gasta 8,4 vezes mais do que ela tem capacidade. Estados Unidos 2,2, Estados Unidos é um país muito grande, o mundo 1,6. Infelizmente, que eu não tenho do Brasil. Mas, enfim, então aqui a gente já mostra a problemática que nós temos atualmente no planeta. Aqui eu trouxe alguns slides, algumas figuras, eu peço até desculpa, porque eu só encontrei em inglês, mas eu vou lendo para todo mundo. Olha só. Como que as atividades humanas estão erodindo em funções ecológicas importantes do planeta. Então, vamos pegar aqui os ambientes terrestres, né? As florestas, os ambientes que estamos aqui dentro dos continentes. 1/3 do topsoil do mundo, o topsoil é aquela camada vegetal que tem nas florestas, aquela camada rica, né? Aquele adubo, que ali você tem, crescem espécies de plantas, você tem ali espécies de insetos. 1,3, toda essa camada de topsoil, camada orgânica da Terra, já está degradado. A Amazônia perdeu 17% do seu tamanho nos últimos 50 anos. E olha como que está sendo acelerado nos últimos anos. Mais de 85% dos ambientes úmidos como áreas úmidas, como, por exemplo, o Pantanal, que nós temos aqui no Brasil, já estão perdidos no mundo. 32% das florestas mundiais já foram destruídas. A gente tem problemas sérios aqui que o ser humano está intensificando. Vamos pegar aqui agora os ecossistemas oceânicos, né? A vida marinha. Até cerca de pelo menos 55% da área oceânica é abrangida por pesca industrial, aquela pesca predatória, aquela pesca que, né, pesca muito mais que além da capacidade que os animais têm de se procriarem. 33% do estoque de peixe já estão esgotados, já estão, né, acima da capacidade de pesca. 50% dos corais mundiais, dos recifes de corais mundiais já estão destruídos. E a importância que nós temos dos ecossistemas aquáticos, né, os grandes pulmões do mundo, aí, as grandes formações de oxigênio com a atmosfera, vem dos oceanos. A gente está está poluindo esse oceano cada vez mais, com questões de lixo. O mundo já teve essa reportagem que fala do lixo dos oceanos, né? Problema grave. Vamos pegar que agora é uma crise de biodiversidade, de espécies da fauna. 83% das populações de peixes de água doce estão declinando desde a década de 70. 41% das espécies de insetos estão declinando nas últimas décadas. 60% da população de vertebrados, estão falando de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, estão diminuindo suas populações na década de 70. Então, o ser humano está contribuindo para a degradação do planeta de maneira nunca vista. Aqui há alguns outros problemas, né? Não vou passar detalhadamente por eles, mas, por exemplo, aqui mudança do padrão de uso do solo, né? Como eu falei, de áreas florestadas, que hoje estão virando áreas de pastagem, áreas de floresta, estão se perdendo, né, para ambientes degradados. Mudanças climáticas, né, tão falado aí, tão discutido atualmente, como a temperatura do planeta está aumentando, né, e isso traz questões muito graves de biodiversidade, de condições para a sobrevivência humana. Exploração do recurso natural, do uso, né, além da capacidade, problemas com poluição, e aqui um problema também muito conhecido aí no meio ambiente, que é problema de espécies evasoras, né? Uma espécie evasora é aquela espécie que invade um local e acaba competindo, tirando aquelas espécies que vivem ali naturalmente. E aí você perde um ambiente complexo com um ambiente único, né? Homogêneo, de uma espécie só. É um grande problema também, atualmente. Então, a gente tem desafios grandes aí que a gente precisa parar e pensar como pessoas nas empresas. Agora, aqui eu trouxe né, como eu havia adiantado, algumas figuras que vão contextualizar ainda mais essa problemática. Olha só, apenas 20% das empresas corresponde por mais de 55% do resíduo plástico do mundo. Então, assim, poucas empresas estão... 55% do plástico do mundo, isso é muita coisa para poucas empresas, né? E aí, agora, não saindo um pouco da questão ambiental, vocês viram lá que o ambiental é uma parte da sustentabilidade, né? A sustentabilidade também tem o social e o econômico.
Então, eu vou trazer para vocês também que um pouco do social. Vamos abrir mais nosso tema aqui agora para a questão de sustentabilidade. Olha só, pecuarista que vende gado para grandes frigoríficos entra na lista suja do trabalho escravo. Então, você, futuro administrador, futuro contador, futuro economista, futuro profissional de RH, você, quando estiver nas empresas, você tem que tomar cuidado para a empresa de vocês não estar ligado a uma questão como essa. Porque, além de não ser eticamente correto, além de não ser um crime, hoje em dia as empresas elas perdem o seu negócio, ela perde o seu negócio, fecham, tem, além de multas, crime, né, como eu disse, é cadeia, por questões de sustentabilidade. Isso é muito importante atualmente. Nós precisaremos de ano para poder reverter as perdas ambientais causadas pela população humana. Greenpeace liga 15 fornecedores da JBL, Mafra e Minerva a queimadas no Paraná. E olha só como o problema é tão complexo hoje em dia. Não basta a empresa que você trabalha ter ações de responsabilidades ambientais, sociais, né? Você também precisa se preocupar com toda a sua cadeia de valor. Fornecedores que fornecem para a JBL estava ligado a queimadas. E isso, claro, vai afetar seu negócio. A gente vai ver que hoje em dia um banco não empresta dinheiro para um grande empreendimento se não souber que aquela empresa, de fato, vai ter uma série de padrões de meio ambiente e sustentabilidade. Bradesco é condenado no Rio de Janeiro por adoecimento massivo de trabalhadores de teleatendimento. Isso aqui é questões de sobrecarga de trabalho, questões de condições de trabalho. Questões internas também fazem parte da sustentabilidade, fazem parte também do olhar das empresas. Hoje em dia, tem um termo, lá atrás, quando a Bolsa de Valores sofreu um colapso, eles chamaram esses eventos de colapso dessas bolsas de valores como cisnes negros, que eram grandes eventos que eram capazes de estabilizar o mercado financeiro. Hoje em dia, as empresas trabalham com o termo chamado de cisnes verdes, que são crises financeiras, né, nas empresas que podem ser criadas por mudanças climáticas. E isso pode impactar, né, o negócio e, com isso, trazer desemprego, trazer problemas e, claro, também condições de vida, agravar cada vez mais aí a crise do planeta. Dia do Meio Ambiente. Delivery cresce e aumenta a preocupação com embalagens plásticas. Mas eu trabalho numa empresa de delivery. Eu sou um pequeno comerciante que faço aqui o meu lanche e vendo no iFood. Ter uma rede que também tenha materiais que sejam ambientalmente corretos, que sejam degradáveis, né, que não impactam, sejam apenas plásticos, também é uma responsabilidade importante que a gente também tem que preocupar, que mesmo o pequeno empreendedor pode se preocupar com isso. E aqui uma coisa muito importante também que precisa ser discutida é que essa mudança climática cada vez mais está acirrando a diferença entre ricos e pobres. Os ricos cada vez estão ficando mais ricos com negócios, com venda com investimentos nessa área, e os pobres cada vez mais pobres, mais impactados. Empresas grandes, olha só, Amazon, Disney, Google se unem contra a crise ambiental, então, as empresas cada vez mais preocupadas com essa questão ambiental. Gigantes do varejo avançam em compromisso ambiental. A Magalu passa a receber produto usado para reciclagem. A Americana promete neutralizar carbono até 2025. Então, devido a toda essa problemática que eu contextualizei aqui, a questão ambiental está cada vez mais presente dentro das empresas. A pauta verde como norte do mercado financeiro, você vai ver que hoje está em bolsa de valores, eles estão preocupados com questões ambientais. Então, quando você for investir seu dinheiro em bolsa de valores, em alguma ação de uma empresa, você pode buscar empresas que tenham ações, selos ambientalmente corretos. Agora, aqui algumas oportunidades dentro das empresas também. Gol promete zerar as emissões de carbono até 2050. Como fazer isso? Então, isso muda toda a estrutura do negócio, muda toda uma questão de negócio que vão abrir oportunidades para trabalhar na área de meio ambiente, vão abrir oportunidades para trabalhar na área de sustentabilidade, que precisamos estar atentos. Marisa recebe certificação da Woman on Board, que é uma certificação por ter mulheres, um corpo eletivo da sua direção formado por mulheres, então ela recebeu um selo por isso. Então, igualdade de gênero também é uma questão abordada na sustentabilidade, tá?
A Ambev financiará a iniciativa de startups que reduzem impactos ambientais. Então, as empresas estão gerando hoje em dia editais, fundos para investimentos, para fortalecer pequenos negócios, para fortalecer negócios não só tecnológicos, mas pequenos negócios também tradicionais. A Azul assina Pacto Global da ONU para diminuir emissões de carbono. Essa questão de diminuir a emissão de carbono é muito, né, comentada atualmente. Ser Educacional começa a investir em usinas solares. Olha só, uma empresa educacional de cursos, né, está investindo em energias solares para poder trazer uma questão responsável para o seu negócio, mas também para poder gerar lucro, gerar investimento. As empresas não fazem negócio atualmente ligado ao meio ambiente e sustentabilidade pensando apenas, claro, no seu compromisso. A questão ambiental ela é muito lucrativa hoje. Então, as empresas estão buscando ser lucrativas e ter sua responsabilidade social. Essa é a busca atual. A gente vai ver que nesse caminho não é tão direto, não é tão fácil, né? Tem muitas questões, tem muitas falsas propagandas, falsos mitos, que a gente vai falar um pouco disso também hoje aqui. BRF dá partida em parcerias com o Banco do Brasil para a instalação de painéis solares em granjas. Olha só, a empresa de carne buscando financiamento para poder instalar painéis solares em sua granja. Novamente, ela está preocupada com o meio ambiente? Tá, mas também está preocupada em usar painéis solares e gastar menos energia e também pagar menos energia. Então, a solução que ela está buscando é uma solução integrada da questão ambiental. A Ambev reduz o consumo de água por litro de cerveja produzida. Então, ela vai conseguir produzir a mesma quantidade de cerveja gastando uma quantidade menor de água. A motivação através da pauta ambiental, mas também é uma questão de negócio, consegue produzir mais por menos. Esse CITAW, SITAWY, Finanças do Bem, é um blog, é uma ONG muito legal que eu gosto. Eu sugiro que quem tiver interesse, entre lá, assina para receber os e-mails semanais que eles têm, que eles mandam essas notícias, eles mandam essas questões ambientais que as empresas estão abordando. É muito interessante. Eu sigo essa lista de e-mails, sugiro que quem tiver interesse aí, né, em aprofundar na questão ambiental, que entre, que também assine. E aí agora, assim, né, feita essa introdução, essa problemática, eu vou entrar aqui rapidamente em alguns, né, dos temas de meio ambiente, de sustentabilidade, que são mais discutidos atualmente, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Então, hoje em dia é muito comum a gente falar, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 ODS. Sempre que a gente liga na televisão, a gente vê essa figura aqui. Essa figura, acho que todo mundo aqui já deve ter visto em algum momento, né, em algum lugar que foi essas figuras. O que é isso? O que é essa figura? O que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Em 2015, 193 países diferentes do mundo, inclusive o Brasil, assinou um acordo para reduzir o seu impacto ambiental, o seu impacto social e aí uma melhor relação institucional frente às questões ambientais do planeta. Então, a percepção que eles tiveram, né, a motivação lá nas Nações Unidas para poder assinar um acordo como esse foi que os indicadores que eles tinham econômicos, sociais, ambientais, algumas mostrei aqui da questão ambiental, da problemática do planeta, eles eram pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações. Então, esses países se uniram, esses 193 países se uniram e assinaram um acordo de até 2030 buscar uma agenda que tenha a redução de impactos do planeta, questões sociais mais justas. E é uma agenda pós-2015, quando foi criado, né, quando foi assinado esse decreto, busca até 2030. Então, um plano global com o objetivo de eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas. Seria muito bom se a gente conseguisse, mas os desafios são muito longos, né? Todo mundo, qualquer tema que eu falei aqui, a gente tem na mente agora fácil problemas com fome, com pobreza, com o planeta, com sociedades não pacíficas, como a gente vê aí vários locais, e muito não inclusivas, né? Questões de gênero, raça. São 17 objetivos, esses objetivos são divididos em metas, são 169 metas. Então, a gente tem aqueles objetivos que vão erradicação da pobreza. Então, você tem ali metas, né, que os países assinaram para poder cumprir, que vão buscar erradicar a pobreza naquele país. Fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento para todos,
energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, melhoria nessas áreas, redução das desigualdades, igualdade social, gênero, cor, cidades e comunidades mais sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança climáticas, né? Vida na água, melhoria da qualidade das águas, vida terrestre, da biodiversidade, das florestas, paz, justiça das instituições eficazes e parcerias em meios de implementações. São desafios são metas muito desafiadoras que foram implantadas em 2015, que hoje em dia é muito divulgado, é muito falado. Com certeza, um de vocês já viram em algum momento, e quem tiver envolvido com empresa ou for estar envolvido com empresa em algum momento também vai ter que dialogar, ter que discutir esses assuntos. Eu deixei aqui para vocês o site, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, SDGs no inglês. Quem tiver interesse, a página em português pode acessar, que é interessante a leitura para entender um pouco mais dessas metas, como foi desenvolvido isso. Tá? Então, a política global, como que ele é desenvolvido em três grandes implicações. A política global, até 2030, uma agenda entre os países para o desenvolvimento sustentáveis. Então, olha só, tudo que eu falei está em desenvolvimento sustentável, então aquela visão ampla que eu estou defendendo aqui do desenvolvimento da sustentabilidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tratado por mais de 190 líderes mundiais, presidentes mundiais, primeiros ministros. Dentro dos países, os países têm que definir prioridades de investimento dentro desses objetivos, rumo a esses objetivos sustentáveis. Os países precisam desenvolver novas políticas e regulamentos para poder buscar desenvolvimento sustentáveis. Incentivar e desincentivar determinados tipos de negócios, né, rumo a esses objetivos sustentáveis. E o seu negócio local? Buscar práticas que sejam responsáveis. Buscar licença para operar, de falar um pouco disso, que é a validação social do seu negócio. E buscar negócio que seja resiliente dentro de ambientes, contextos emergentes, desafiadores. Então, a meta é que ela vai desde um pacto global, passando na escala nacional até das empresas. Passando por um próximo tópico aí também, né, que acho que é interessante todo mundo ter um breve conhecimento, que vem a ser a responsabilidade social empresarial. Porque as empresas tanto falam, eu sou empresa socialmente responsável, eu sou uma empresa responsável socialmente. Aqui eu vou começar a trazer algumas questões também críticas, né, a esses modelos que muitas vezes as empresas falam que são, mas não são. Vou trazer aqui alguma literatura mais crítica também na minha fala aqui. O mundo vem passando por revoluções industriais, né, que é o aumento da capacidade produtiva, desde a famosa lá, Revolução Industrial, que é a formação das primeiras máquinas a vapor, né, que impulsionaram o crescimento econômico lá na Inglaterra. Depois, ali no 1850, 1945, se chama a Segunda Revolução Industrial, que essa primeira, né, leva de máquinas a vapor, que aumentou a produção, começaram a ter avanços mais em indústria química, elétrica. Depois a gente teve uma Revolução Industrial, que é o período ali do pós-guerra, e a virada do milênio, depois da Segunda Guerra Mundial, a virada do milênio, que aí sim, de fato, a gente teve transformações tecnológicas, ascensão do Japão, do desenvolvimento tecnológico, muitas indústrias cada vez mais tecnológicas, surgimento da internet, né, nessa revolução aqui, terceira revolução industrial, e nos dias atuais que a gente chama da quarta revolução industrial, que é o conceito formado, né, da indústria 4.0, da indústria automatizada, da internet das coisas, que cada vez está acentuando mais a tecnologia dos negócios. Mas o surgimento da responsabilidade social das empresas surgiu ali depois da Segunda Guerra, ali na Revolução da Terceira Revolução Industrial. As empresas foram vendo que o aumento da sua capacidade de produção trazia desafios, né, com o planeta com falta de água, e aí começaram a ter ações. Como que foi isso? Aqui tem um gráfico que eu trouxe de um artigo que eu estudei, que primeiro as empresas lá na década de 70, então agora estou dando um foco aqui dessa surgimento aqui a partir dessa terceira revolução industrial. Primeiro surgiu o ambientalismo industrial, que as empresas tinham questões muito básicas ainda para atender, questões ambientais, como, por exemplo, se eu vou ter água para poder fazer minha obra, se eu vou ter água para minha indústria ou não. Depois as empresas viram, não, eu preciso, além de saber se eu vou ter água, vou ter recurso natural, vou ter que saber, eu tenho que atender regulações. Os países começaram a surgir leis ambientais, códigos ambientais,
e as empresas começaram a preocupar, então, em atender essa regulação. Na década de 90 para cá, as empresas começaram a ver, não basta apenas eu ter que atender regulamentação, leis, eu preciso também buscar uma responsabilidade, eu preciso, né, dar um retorno para os locais que eu estou inserido. E a partir de para cá surge um novo conceito, né, que é o ambientalismo estratégico, que a questão ambiental ela fica de tal forma no cerne das empresas que as empresas começam a ver que, olha, eu posso ser ambiental, eu posso ser responsável, eu posso buscar social, mas também eu posso ter lucro com isso, eu posso diminuir o consumo de água, eu posso diminuir o consumo de energia e trazer uma visão estratégica do meu negócio. Então, a gente traz uma questão sistemática do negócio. Isso é um pouco da evolução aí dessa questão da responsabilidade social empresarial. O que vem a sério, então? A responsabilidade social empresarial se define pela transparência das empresas, com todos os seus públicos e pelo estabelecimento de metas empresariais compativelmente sustentáveis da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para geração futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução da desigualdade social. Ela vai por questões econômicas, legais, éticas e discricionária, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela é um conceito sistêmico, né? A gente tem hoje em dia aí as empresas, a gente tem uma ISO, não é a ISO certificada, a empresa não certifica para uma empresa responsavelmente social, né? Mas ela tem princípios, tem 6 princípios que as empresas podem buscar adotar para ser chamada uma empresa responsável, tem responsabilidade social empresarial, tá? É a ISO 26000. Só para quem tiver depois, como eu falei, é uma apresentação que eu estou dando uns conceitos, uma pincelada em cada conceito, depois vou deixar meu e-mail no final, quem quiser discutir mais sobre um tema, quem quiser depois buscar mais também, estou deixando aí também os nomes, os sites, para vocês também terem interesse, quem tiver interesse, buscar. Mas agora vamos falar um pouco de críticas, né? As empresas são tão bonzinhas assim, as empresas querem só ter mais lucros? Tem algumas críticas na literatura. E uma tem apenas nós mesmos temos nossas responsabilidades, né? Segundo alguns autores, é o compromisso em aumentar lucro dos seus acionistas. Então, tudo isso que ela faz, nada mais é para aumentar lucro. Tem literatura, tem artigos que defendem isso, que a empresa não faz nada além do que aumentar lucro. Isso pode ser um grande espelho, né, para se esconder atrás de que está fazendo ações que levam à responsabilidade social. Não estou aqui julgando, estou aqui trazendo para vocês, sabe que realmente tem todos os tipos de empresas, né, tem todos os tipos de negócios, mas existe essa discussão, existe essa questão que eu podia deixar de trazer para vocês. Tem um pesquisador, um professor que chama Bob Banerjee, que é um pesquisador indiano, que ele chega a nomear um termo como irresponsabilidade social empresarial, para criticar essas ações das empresas. Quem tiver interesse também, joga o nome desse professor no Google, você consegue encontrar o site, artigos, palestras dele no YouTube, você consegue ver lá ali legendado, dá para poder também entender um pouco. Ela critica, né? As empresas não são responsáveis, elas são irresponsáveis. Alguns autores falam que os países em desenvolvimento, como o nosso, né, o Brasil, como aqui o caso da América Latina, o caso da África, ela tem dificuldade tão grande de dar atenção à responsabilidade social, porque elas têm necessidades tão primárias, como, por exemplo, sustento de suas famílias, sustento dos seus negócios. As empresas elas precisam sobreviver. Um ambiente tão complexo econômico como é o Brasil, as empresas elas têm dificuldade em implantar ações de responsabilidade social e ambientais, porque elas precisam, acima de tudo, sobreviver, precisam pagar suas contas, e muitas vezes não são baratos, não são fáceis de ser atendidos. Então, existe essa crítica também a esse modelo. E nesses países com maior precariedade social, é comum encontrar uma maior dependência dos benefícios econômicos que as empresas trazem para a localidade, o que estimula a sociedade a agir contra elas quando ocorrem atos. O que é isso? Às vezes, existe uma empresa no determinado território que as pessoas precisam tanto, às vezes, de um benefício que ela recebe ali da empresa, uma cesta básica, que seja, que ela não consegue criticar aquela empresa, não consegue ir contra aquela empresa, porque ela precisa, pelo menos, ter o seu prato de alimento, seu prato de arroz, ela não consegue, às vezes, enxergar que aquela empresa está dando alguma coisa para ela material, mas está explorando muito mais e que o grande lucro não é para ela. Isso é muito comum hoje em dia, né? A identificação social com a empresa surge, em alguns casos, como benefícios econômicos. Então, isso que eu falei da empresa, às vezes, dá benefícios econômicos para a população, isso reduz a nossa noção de
Punição, atribuição de culpa. As empresas legitimizam o seu negócio, né, de exploração, de irresponsabilidade social, através de doações, de pequenas coisas que atendem a necessidade básica. Então, é uma questão muito complexa aqui, que a gente está, de fato, que realmente não é fácil. Não é fácil ter a resposta. O próximo tópico também, que vocês vão falar há muito tempo, a empresa ela faz gestão de stakeholders. Eu não sou muito apegado a esses termos em inglês, mas vocês vão ver se são stakeholders ou o termo que eu prefiro é gestão de partes interessadas. Quem são os stakeholders das empresas? São todos aqueles grupos, pessoas, organizações que podem influenciar o negócio. Então, o que seriam eles? Seriam as comunidades, as empresas competidoras, os consumidores, os investidores das empresas, a imprensa, os fornecedores, os trabalhadores. Então, todas essas partes interessadas, elas podem influenciar o negócio, que a empresa ela tem que gerir essas partes interessadas, ela define estratégicas, e essas partes interessadas podem ser pessoas, né, públicos internos, como empregados, gerentes, proprietários, ou como públicos externos, como fornecedores, a sociedade, os governos. Por exemplo, o governo pode entregar leis que podem mudar o seu negócio. O governo, os credores, as empresas podem trazer, os governos podem trazer leis que vão impactar seu negócio. A primeira aparição desse termo gestão de stakeholders na administração, se deu lá em 63. Desde então, ele é muito importante. Também daria aqui 1 ou 2 aulas simplesmente falando dele, porque as empresas, de fato, hoje em dia, abordam a sustentabilidade, abordam o meio ambiente, gerenciando esses temas nas diversas partes interessadas. E aí, um desafio como profissional, vocês que estão nas empresas, que já estão nas empresas, é que a formulação e implementação de processos que satisfazem essas diferentes partes interessadas são feitos por profissionais de administradores, gestores, biólogos, pessoas que estão nessas empresas tomando decisões. Então, é muito importante também que a gente, né, esteja dentro da empresa, que tenha uma empresa, desde que seja um pequeno negócio. Você que agora tem um pequeno negócio aí, para pensar quem são seus stakeholders. Vamos dar um exemplo novamente lá do vendedor da minha sanduicheria de iFood. Eu tenho um fornecedor que fornece para mim. Eu tenho um motoboy. Será que aquele motoboy tem uma condição adequada de trabalho? Será que ele tem uma remuneração adequada? Será que onde eu pego minha fonte, né, minha matéria-prima para construir, poder produzir meu sanduíche, é uma fonte livre de contaminação? Tem os protocolos de segurança da Covid? Será que o preço está adequado? Então, uma série de questões dentro do seu negócio, gerindo pelos stakeholders, você consegue tomar decisões, inclusive, sustentáveis e ambientais. Então, depois, cada um aí, né, que tenha um negócio, que trabalhe, ou pense em algum tipo de negócio, para pensar quem são seus stakeholders e como vocês podem buscar sustentabilidade dentro de cada stakeholder de vocês. Eu tenho uma empresa que traz papel para poder imprimir no meu escritório. Que tipo de papel ele traz? Qual é o gasto de consumo dessas impressoras? Eu consigo diminuir? Então, cada um pode tentar fazer alguma coisinha aqui, partindo através da análise dos stakeholders. Aqui eu acho que a gente pode passar um pouco, né, que está falando um pouco a teoria busca maximizar a riqueza dos acionistas, mas, ao mesmo tempo, equilibrar os interesses públicos afetados pela companhia. E aí, isso gera, claro, o que eles chamam de trade-off. É quando você perde em um e ganha no outro. Você precisa unir força. Eu vou comprar só material orgânico para fazer meu sanduíche para vender no iFood. Mas vai ser mais caro, vou aumentar o preço. Se eu aumentar o preço, talvez não vou conseguir vender. Atualmente as questões estão muito difíceis, a situação financeira de maneira geral, então talvez não consiga vender. Então, isso gera um trade-off, que é chamado aí na administração. Você não tem um critério objetivo, você precisa dialogar com aquilo, trabalhar com aquilo. E atende os interesses pessoais executivos e atende e deixa ali para tomar decisões com base... Uma crítica, na verdade, é o seguinte, que a gestão de stakeholders atende interesses pessoais executivos e deixa esses executivos, muitas vezes nas empresas grandes, tomar decisões com base no seu livre-arbítrio. E não se obrigam, né, muitas empresas que fazem gestão de stakeholders, ter critérios objetivos, claros, que de fato atendam lá as pessoas que mais precisam daquele negócio. Esse termo, o próximo tópico aqui, que é muito falado, hoje em dia, se vocês procurarem meio ambiente, vocês vão ver falar muito dessa sigla, das 3 letrinhas, ESG, ou, em português, ASG.
que é em inglês, Environmental, Social and Corporate Governance, que é o ambiental, o social e a governança corporativa. As empresas, hoje em dia, estão buscando forma de trabalhar em busca de sustentabilidade através dessas 3 letras. Ações ambientais, ações sociais e ações de governança. O que seriam as ações ambientais que as empresas estão buscando? Indicadores de mudanças climáticas, poluição de água, biodiversidade, que é questões ambientais que a gente já falou. Questões sociais, então, se os clientes estão satisfeitos, se os dados, né, hoje em dia a questão de dados é muito importante, estão protegidos, diversidade das empresas, gêneros, se os empregados estão engajados com o negócio, existem relações com a comunidade, se as empresas, né, uma mineradora hoje, ela precisa criar um relacionamento, uma indústria com a sua comunidade. Direitos humanos são respeitados e relações trabalhistas. E também questões de governança, que aquelas questões de governança são aquelas regras internas, entendam como aquelas regras internas que geram o negócio. Então, qual a composição do conselho diretivo? Como eu falei lá atrás, aquele exemplo da Marisa, que eles tinham mulheres nos cargos mais de gestão. A empresa tem o mesmo número de mulheres que homens nos cargos de direção? Isso é uma questão que precisa ser trabalhada, precisa ser buscada. Então, as empresas estão buscando essa sigla ESG, poder, né, trazer ações ambientais, sociais e de governança. Uma pesquisa aí desse banco Morgan Stanley, feita a partir de 2.645 usos de ESG, identificou que os fatores mais usados, os 3 fatores usados, aquele que mais é usado é a governança, que as empresas estão buscando mais questões de governança, e 50% das ações das empresas vão em social e 50% em ambiental. Um retrato aí de como atualmente o ESG é lidado. E, sério, gente, qualquer site de empresa grande que você entrar hoje, depois faça um exemplo, entre site de Coca-Cola, Vale, Extra, Carrefour, vocês vão ver lá questões de sustentabilidade, vai cair alguma coisa de ESG ou ASG. E por que as empresas devem investir em ações relacionadas ao ESG? Porque isso engaja os investidores e o comportamento dos consumidores estão levando as empresas a se reinventarem. Então, os investidores estão só emprestando dinheiro para as empresas que têm ações sustentáveis, sociais e de governança. E os consumidores também. Hoje em dia, se um grande impacto, um grande escândalo ambiental, social, é divulgado na mídia, destinado a uma empresa, as pessoas param de comprar naquela empresa. O poder das redes sociais hoje é imenso, infinito. Então, as pessoas podem parar de comprar. Isso pode trazer um impacto à marca. Isso pode trazer um impacto aos investidores e cair os valores das ações. As empresas hoje são muito preocupadas com o seu valor de mercado. Uma grande crise é a barragem de Brumadinho, quando ela teve lá a tragédia crime, a Vale perdeu 70 bilhões de valor de mercado no dia seguinte. Isso é um impacto que as empresas, né, estão preocupadas também. Vou aqui discutir a questão das perdas humanas, que aí é inestimável, não tem valor, não tem palavras aqui que seria suficiente poder, né, dimensionar isso. A regulação, né, a regularização, a legislação, ela força cada vez mais as empresas a terem tópicos de ESG. E aí tem sido um sinal particularmente eficaz de alfa, ou seja, de geração de retorno acima do mercado nos últimos anos. As empresas que investem, já tem estudos, cálculos que mostram que as empresas que têm investimento em ESG, elas têm tido retorno acima da média do mercado, mas têm tido lucros também. Aqui é só uma busca no Google, como é que a busca pelo termo ESG no mundo todo tem aumentado nos últimos anos. Olha aqui, de 2016 para 2020, não sei se é milhões ou bilhões, mas é uma quantia muito alta. E aqui os investimentos em ESG têm aumentado de 2016 para 2018, de 22 trilhões de dólares no mundo para 30 trilhões de dólares no mundo. Somente 34% de 2016 a 2018. Olha só, na escala de 2 anos. Infelizmente, não tem estado atualizado até 2021. E aqui, como é que as empresas, né? As empresas buscam divulgar fatores de sustentabilidade nas bolsas. Nas bolsas do mundo, em 2016, 12 bolsas eram obrigatórias as empresas divulgar. E hoje, 71. Então, está aumentando ao longo dos anos a obrigatoriedade de aumento de divulgar indicadores de sustentabilidade das empresas. Então, as empresas estão buscando com isso.
E aí o pessoal o pessoal das empresas, a S&P 500 são as 500 empresas mais rentáveis da Bolsa de Nova York. Em 2011, apenas 20% dessas empresas divulgavam informações sobre sustentabilidade nos seus relatórios. Hoje, 90% das empresas divulgam. É uma questão obrigatória dentro das empresas. As empresas grandes que querem sobreviver, elas precisam, né, lidar, trabalhar e divulgar questões ligadas à sustentabilidade. No Brasil, foi feita uma pesquisa, né, de diversas empresas aí, foi feita pela essa ANBIMA, Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros de Capitais, 110 empresas gestoras, né, de recursos. E aí perguntou, a sua empresa tem estrutura separada para ISD? No Brasil, atualmente, 66% não, 11% sim. A sua empresa possui política de investimento responsável ou algum documento, um relatório que você publica que formaliza essa abordagem? A gente vê aqui um bem distribuído aqui ao longo dos anos. E aqui as empresas que publicam, né, relatórios que informam sobre a sua sustentabilidade. Olha que de 2012 para 2018, o número foi de 96 para 176 empresas. E aí, hoje, como também não poderia deixar de falar, existem várias críticas a esse modelo de sustentabilidade buscado pelas empresas. Um deles muito famoso aí, que tem esse termo em inglês, que eles, novamente, né, outro termo em inglês, embora eu não goste muito, que é o greenwashing, que as empresas divulgam questões ambientais, falam que fazem questões ambientais simplesmente por publicidade. Simplesmente podem falar que fazem, mas de fato não fazem, de fato não tem isso no seu cérebro. Alguns autores, algumas pessoas, né, os pesquisadores mais críticos, falam que esse é um modelo criado para gerar informação e não, de fato, concretizar ações, que isso, de fato, leva ali o mercado de palestrantes, ganhando dinheiro, falando sobre isso, defendendo essas ações, vendendo isso para as empresas, sem, de fato, que as empresas e as pessoas estejam engajadas nessas ações. Duas críticas também muito importantes que são feitas é que o mercado vem criando as ações para as comunidades. Então, o social ali, só o mercado vem criando as ações para as comunidades. Muitas vezes não é as comunidades que demandam aquelas ações. Muitas vezes a empresa está olhando sobre o território e não o território que está buscando se inventar. Então, a mineradora está buscando ações que vêm dentro dela para a comunidade, não a comunidade que está buscando ações que ela precisa de melhorias. Isso aí traz lucro ou simplesmente legitimidade do negócio? Muitas vezes a gente fala que não, isso é só lucro, só para lucrar. A empresa faz isso para lucro, para greenwash. Outras falam, não, isso aí é só para legitimizar o negócio. Poder falar assim, você faz isso aqui, beleza, então você pode explorar. E não deveria ser bem assim. Então, existem essas críticas também, que acho que é importante todo mundo conhecer, para quando for, né, ver questões ambientais sendo divulgadas pelas empresas, imaginar que é um iceberg. O que você vê, não necessariamente é aquilo tudo que existe. E aí, em cima disso, né, em cima desse termo de divulgação de sustentabilidade, hoje em dia existe um órgão internacional chamado Global Report Initiative, Iniciativa Global de Report, que é um órgão lá de Amsterdã, que ele tem alguns padrões que as empresas seguem para poder elaborar um documento que chama Relatório de Sustentabilidade. Qualquer empresa grande que vocês forem no site e buscar, vocês vão conseguir encontrar o relatório de sustentabilidade dessas empresas. São relatórios que elas publicam anualmente, geralmente no final do ano, no qual as empresas falam todas as ações de sustentabilidade na questão ambiental, social, de governança, que elas fizeram no último ano. Eu acho que vale a pena depois vocês, né, que tiver interesse, ir lá e fazer uma checagem, fazer uma busca desse relatório para ver como essas empresas fazem. E esse GRI, esse órgão GRI, é o órgão que tem essas normas que as empresas devem seguir para poder gerar esse relatório que ele é procedimentado. É um órgão com sede na Holanda, mas com vários escritórios no mundo todo, inclusive aí no Brasil. E aí, das 250 maiores empresas do mundo, 82% delas, atualmente, fazem esses relatórios. Então, eu sugiro fortemente que vocês vá no site dessas empresas grandes e busquem um relatório para vocês verem como estrutura. Tem mais de 15 mil, faltou um zero aqui, desculpem, mais de 15 mil organizações que publicam relatórios de sustentabilidade no site do GRI. E você vai lá na base de dados, está aqui o site da base de dados, você tem mais de 63 mil relatórios disponíveis. Então, se vocês não quiserem ir no site das empresas, vocês podem entrar no site dele, do GRI,
e fazer uma busca lá por países, por tipos de empresas. Sugiro que vocês façam, vocês vão ver que eles são tudo padronizados, e façam uma crítica quando vocês lerem. Pega uma empresa que vocês conhecem, alguma empresa que vocês conhecem, ou que vocês conhecem algum problema ambiental, e façam uma análise aí para ver se vocês concordam, se vocês não concordam, mas sempre com esse olhar do iceberg. Cerca de 40 governos no mundo fazem referência ao GRI em suas políticas. Então, ou recomendam, ou obrigam a fazer. E a gente tem empresas que fazem relatórios em mais de 90 países diferentes. E aqui, como a minha palestra também está com o interesse de mostrar oportunidades, mostrar, né, que pessoas que querem trabalhar na área de sustentabilidade podem buscar, existe a certificação. Você quer ser um consultor, uma empresa que vai auxiliar as empresas em fazer certificação, fazer relatório de sustentabilidade, você pode tirar uma certificação. Se você concluir 5 módulos de cursos que são oferecidos pelo GRI e fazer uma prova, você consegue ter uma certificação, que você é um profissional certificado para poder prestar esse serviço para as empresas de montar esse relatório. Tem 2 opções para fazer esse relatório. Se você domina o inglês, você pode fazer no próprio site do GRI, você consegue lá fazer um treinamento EAD e depois fazer a prova em inglês. Se você não domina o inglês, você tem o FRJ, um órgão que chama COPEAD, que é um departamento do FRJ, e tem vários outros também, eu estou falando do FRJ porque eu já fiz os 3 primeiros lá, que dá esse curso em português. Em dezembro eu vou fazer os 2 últimos, dá esse curso em português, totalmente acessível, totalmente traduzido. Então, quem tiver interesse, né, em trabalhar com sustentabilidade é um bom caminho. Uma certificação que ainda é pouco buscada, pouco procurada, mas é um potencial muito alto no futuro ser muito, muito usada. Então, acho que é um diferencial interessante para quem busca trabalhar nessa área. E a minha dica aqui, quando vocês forem ler relatório de sustentabilidade, tomem cuidado, desconfiem de tudo que vocês leem. Aí, caminhando já para o final dos nossos itens, um outro conjunto de ações abordado pelas empresas é a licença social para operar. Atualmente, as empresas, quando querem construir, né, fazer uma grande obra, fazer um grande empreendimento, elas têm que passar por licenciamento ambiental. Você tem que buscar licenças ambientais, né, que vão autorizar o seu empreendimento a construir do ponto de vista ambiental. Só que foi visto, né, que não basta simplesmente você atender os padrões regulatórios e ganhar suas licenças. Você precisa validar o seu negócio com a comunidade, com a sociedade que fica próximo do negócio. E aí, um trabalho que eu trago como referência aqui fala que se você pegar os maiores riscos para a atividade minerária, a licença para operar é a maior dele. É a aceitação do negócio pelas comunidades. É um conceito talvez um pouco mais complexo que isso, mas pelo menos para todo mundo aqui entender do que se trata. É um caminho que vai além da licença formal, né? Tem também a licença social para social, um caminho de vai e volta, de trocas aí entre elas. E aí, essa licença social para operar é baseada na ideia que a sociedade pode dar ou recusar apoio às empresas. Não basta eu simplesmente buscar a minha licença ambiental e ter minha licença debaixo do braço. O território, as comunidades, ela pode simplesmente recusar o apoio, isso pode impactar o custo, a operação, ou mesmo impedir o seu funcionamento. As empresas precisam estar, né, dentro de tudo que a gente já falou também, preocupado com a sua licença social para operar. E cresce a importância do setor extrativista, setor de mineração, como elemento central de suas estratégias de responsabilidade social, de forma a reduzir riscos do negócio. Que eu estou falando simplesmente, gente, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista administrativo do negócio. E ela também vem como complementar, né, os instrumentos formais de regularização da legislação, de forma a assegurar a legitimidade e as boas práticas do compromisso daquela empresa com a comunidade. Mas, novamente, desconfie de tudo que vocês veem. Isso aqui também é um conceito interessante. Existe um órgão que a gente chama de IFC, o AFC, que é uma Corporação Internacional de Financiamento Bancário, que é o quê? Esse órgão é do Banco Mundial. Toda vez que grandes bancos internacionais vão emprestar dinheiro para grandes obras, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, a usina de Belo Monte, é uma usina que é construída por vários empreendedores, várias empresas de energética, e para construir a usina de Belo Monte foi necessário pedir empréstimos, né? Fazer empréstimo bancário com grandes bancos lá fora. E esses bancos lá fora, eles têm um risco, até bancos, não só os bancos lá fora, mas bancos também internos. A Caixa, por exemplo, foi uma empresa que foi financiadora no Brasil também. Esses bancos, eles têm um risco se aquele lugar que eles colocaram dinheiro traz problema para o meio ambiente,
traz problemas de sustentabilidade. Então, o banco, hoje em dia, exige que as empresas sigam uma série de normas ambientais de sustentabilidade para poder emprestar seu dinheiro. E essas normas precisam ser seguidas, essas normas são auditáveis. Então, é um conjunto de critérios socioambientais de adoção voluntárias por instituições financeiras no mundo mundial, geralmente associados a projetos de mais de 10 milhões. Mas também tem outros critérios também. Tem uma série de requisitos de padrões de desempenho que as empresas precisam, né, seguir. Não tem condições de trabalho justas, prevenir a poluição, reduzir a produção, segurança e saúde da comunidade, que o banco só empresta o dinheiro se as empresas provarem que o negócio dela vai respeitar esses 8 padrões de desempenho. E também esses bancos, eles têm, periodicamente, semestralmente, elas têm também auditorias que são feitas por esses padrões bancários. Olha quem está falando comigo, ó. Não vai sair. Se você deixar esse menino sair, você vai... Aqui eu trago para vocês também uma oportunidade de atuação profissional. Quem está trabalhando na área de meio ambiente e sustentabilidade, olha só, eu estou falando de questões de saúde, segurança, condições de trabalho, questões culturais, questões de meio ambiente. Então, estou fazendo uma área super multidisciplinar e também é um campo de atuação para pessoas trabalhar nessa área desses monitoramentos, nessas auditorias, junto a padrões do IFC. O site do IFC, ifc.org, lá que vocês têm os padrões, tem as normas, também quem quiser conhecer um pouco mais. Hoje em dia também as bolsas de valores estão preocupadas com a questão de sustentabilidade. No Brasil existe um índice de sustentabilidade empresarial, que é um índice que agrega empresas que têm ações de sustentabilidade efetivas. Ele foi o 4º índice de sustentabilidade criado no mundo. As empresas que têm mais liquidez, as 200 empresas que mais liquidez da bolsa são elegíveis, podem entrar. Só que, atualmente, nós temos 46 ações de 39 companhias. E olha só, essas empresas que quando eu falo que questão ambiental e sustentabilidade agregam o negócio, se você pegar essas empresas desse índice, né, essas 39 companhias são nesse índice da Bolsa Brasileira, elas têm uma rentabilidade de 294% a mais que a média do mercado. Então, essas empresas que entram nesse índice são empresas que realmente, de fato, têm ações de meio ambiente e sustentabilidade, elas têm lucratividade no mercado maior do que a média. Então, também é lucrativo para as empresas. E aqui, por fim, outras práticas também que vocês, como pessoas ou trabalhando em empresas, vão ver adotando na questão ambiental. Certificações, né? Existe a certificação ISO 14001, que é a certificação de sistema de gestão ambiental, que ela vai buscar requisitos, que a empresa tem requisitos gerais, políticas ambientais, planejamento, implementação, operação, verificação, análise de administração, que é uma certificação que a empresa pode se certificar, mostrando que é uma empresa que tem um sistema de gestão ambiental. E aí, ao contrário que muita gente acha, isso aqui não é uma norma apenas para grandes empresas, é uma norma também que é ampliada, pode ser usada também para pequenos empreendedores. Eles, inclusive, nas normas, eles recomendam, né, que empresas também sejam que busquem. E, por fim, também a gente tem selos verdes. É muito comum hoje em dia vocês verem empresas que têm selo, minha empresa tem um selo de produto orgânico, esse produto que é um produto que tem um selo orgânico, é um produto que tem um certificado de bem-estar animal. Vocês já viram esse símbolo aqui de produtos de consumo, né, eficientes. Empresas podem buscar selos. A gente tem aquele selo, falando aqui de sustentabilidade no ponto de vista mais amplo, de grandes empresas para trabalhar. Empresas que têm algum requisito ali de questões que são empresas, de certa forma, têm boas práticas para pessoas trabalharem. Então, esses selos também são muito comuns hoje aí na área de sustentabilidade, na área social, e também são buscados pelas empresas. Bom, eu acho que o objetivo da palestra era trazer para vocês aqui um pouco, né, da problemática ambiental, trazer uma proposta de reflexão sobre a questão ambiental do planeta, mostrar para vocês que a questão de sustentabilidade ela vai muito além da questão ambiental, ela vai à questão social, questão de bem-estar, e trazer para vocês aí, né, além dessa reflexão pessoal também, como as empresas abordam isso, como que a gente vai ver informações sobre sustentabilidade e meio ambiente na internet, na mídia. E está aqui o meu e-mail, Alex José Bio, também esse Alex José Bio aí é minhas redes sociais, meu LinkedIn, se quiser depois conversar mais sobre meio ambiente e sustentabilidade, estou disponível aí, poder, né, manter o diálogo, manter o contato, alguma coisa que não ficou
Clara, conte comigo aí, né? É sempre bom falar de meio ambiente e eu agradeço mais uma vez aí o pessoal do Conhecer pelo convite aí, fico agradecido. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Quem tiver dúvidas, Não dou conta, não é? Deixa eu já ter uma dó. podem perguntar, viu, pessoal? Aproveitem o momento. Pode perguntar também pelo chat. Não tem alguma curiosidade? Estou tranquila? Eu queria já agradecer também a Maria Geralda aí, que elogiou a palestra, estou acompanhando o chat aqui. Se quiser colocar no chat, uma coisa à disposição, pessoal. Tem alguma dúvida, pessoal? É um tema muito importante, né? Porque é o nosso dia a dia, né? Então, nós temos que aproveitar aí essa palestra maravilhosa com o Alex Almeida, para que a gente possa trazer isso também para o nosso dia a dia, porque é muito importante, o planeta precisa, né? A gente precisa usar os recursos naturais de forma responsável, né? Para garantir que eles continuem existindo, para que a geração futura, né, também possa aproveitar. Às vezes a gente não leva muito a sério a sustentabilidade e acaba que talvez você pode até que você não vai sofrer tanto, né, no meio ambiente aqui, mas a sua geração pode vir a sofrer. Então é muito importante a gente se conscientizar, se preocupar. Os professores aí, né, podem levar esse tema que é muito pertinente para a sala de aula, para discutir com os alunos de uma forma muito criativa, bacana, né? Através de vídeos, maquetes, dentro das empresas também, discutir isso com os funcionários, né? Para que já tenha essa consciência na rotina também da empresa, essa consciência, né? Oi, Divane, Alguém tem uma quer falar pergunta. alguma Tem coisa? uma pergunta aqui, Divane, deixa eu responder ela enquanto o pessoal que quiser enviar outras aí. Da Vanilda Silva. Em uma mineração, a licença ambiental vale por quanto tempo? Vanilda, isso depende muito de alguns fatores. Olha só, naquele slide que eu mostrei, eu falei que a gente tem 3 tipos de licenças ambientais. Geralmente, a gente tem a licença prévia, né? Então, assim, a empresa quer fazer uma mina no determinado local. Então, a primeira coisa que eu tenho que buscar é uma licença prévia. O que essa licença prévia ela busca? Ela busca ver se aquele projeto que ela quer implantar tem viabilidade ou não. Então, ele é viável? Se você ganhar sua licença prévia, o órgão ambiental, ele mostra para você que o seu projeto ele é viável. Aí, feito isso, ganhar a licença ambiental mostrando que ele é viável, ele vai te dar um monte de condicionante. Fala, olha só, ele é viável, mas para você ganhar a licença sua que vai liberar você implantar, você precisa cumprir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí, quando o empreendedor cumprir todas as condicionantes que foram colocadas, ele vai entrar no órgão ambiental e vai requerer a licença de implantação. O órgão vai analisar, vai julgar. Se ele ganhar a licença de implantação, aí ele está apto a poder fazer a obra, implantar a sua mina. O que é implantar uma mina? É implantar os acessos, é implantar a infraestrutura, é implantar as máquinas que vão ali processar, beneficiar o minério. Implantou, ele quer começar a explorar, fazer sua cava, explorar o minério. Aí ele vai entrar no órgão ambiental com um pedido chamado de licença de operação. Ele vai cumprir os requisitos que estavam na licença de implantação, provar para o órgão e vai pedir licença de operação. E aí, essa licença de operação vai permitir, de fato, então, operar. Dentro dessa licença de operação e implantação, você tem também licença de supressão, licença para uso de água. E a duração dela vai depender de aonde você está licenciando. Dependendo do tamanho da mina, às vezes você pode licenciar no próprio município, às vezes você pode licenciar no estado, às vezes você pode licenciar no órgão federal. O órgão federal é o IBAMA. O órgão estadual, a gente tem aqui a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que é a SEMAD. E o órgão
municipal varia de cada município. A gente tem aqui a SMAMA em Belo Horizonte. E a duração vai demorar, a duração, né? A validade da licença depende de cada tipo de licença. Nós podemos colocar uma média aí de 2 a 5 anos. Ah, mas eu ganhei a licença de implantação e não fiz a obra, não fiz a implantação. Você pode pedir renovação dela uma vez. Mas vai variar, pode colocar uma média de 2 a 5 anos aí. Tem uma pergunta aí no chat. Qual o papel da tecnologia no desenvolvimento sustentável? Excelente a sua pergunta, Maria Eduarda. Inclusive, ontem mesmo, a ONU lançou um infográfico, um relatório, na verdade, ela transformou esse relatório num infográfico ali, num fluxozinho, num vídeo no YouTube, falando assim que a busca do desenvolvimento sustentável traz também desafios que impactam o planeta. Hoje em dia, o mundo todo está buscando tecnologias de energia mais limpa, né? A gente está tentando sair do modelo de energias que impactam mais os rios, como energia hidrelétrica, para buscar soluções como energia solar, energia eólica. Toda vez você vê falando na televisão, você vê falando nas notícias aí que parques eólicos, parques solares, eu tive oportunidade de trabalhar alguns. Só que você já parar para perceber que o painel solar, ele tem questões de minério. Uma torre de energia eólica também, ele também tem ferro nela. Então, esse infográfico, esse relatório está mostrando que a busca do desenvolvimento sustentável vai buscar também um aumento de mineração. E a mineração é uma atividade impactante. E aí vem o desafio da tecnologia. A tecnologia tem um papel fundamental, aí para buscar formas de exploração. Então, o consumo ele existe, né, gente? A gente consome. A tecnologia é um papel fundamental para buscar formas de exploração menos impactantes e mais sustentáveis. E vamos falar assim que a própria energia solar, a energia eólica, já é um avanço tecnológico. É o produzir por mais. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de usinas hidrelétricas que foram projetadas lá na década de 70 e não saíram até hoje, e que agora estão revendo o projeto. Você pega para ver o tamanho da área que era inundada pela barragem, era muito maior do que hoje é necessário, porque hoje tem motores, turbinas muito mais eficientes e precisa de lagos muito menores. Então, a tecnologia tem um papel fundamental aí. Vamos ver o próximo aí. A próxima pergunta é da Nilma Abreu. O que você acha da usina de Belo Monte? Qual o impacto, na sua opinião? A usina de Belo Monte é uma usina que, lá, quem não conhece, né, a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. Fica lá na volta do Xingu, no rio Xingu, no norte do Brasil, próximo ali ao município de Altamira, Vitória do Xingu, no Pará. Eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes. É um empreendimento que tem muitos impactos ambientais, tem diversos estudos ambientais, tem 3, se eu não me engano aqui, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que foram na ordem de 3 bilhões de reais as ações ambientais de mitigação, compensação dos riscos. É um empreendimento que tem impacto, sim, um empreendimento também que tem demanda, sim, e que tem medidas. Agora, para poder falar aqui de se as ações são efetivas ou não, a gente teria que abrir um outro fórum, uma outra seara e entrar numa discussão até mais técnica, assim, mais detalhada. Boa noite a todos. Da Jaqueline Santos Alves. A COP26 vai tratar dos meios de preservar o meio ambiente? Sim. Hoje em dia, praticamente todos esses eventos aí que são ligados, né, à ONU, são ligados aí a esses grandes que são reuniões de grandes chefes de Estado, ele, de fato, aborda a questão de meio ambiente, aborda a questão de sustentabilidade. Isso, hoje em dia, aí, qualquer reunião de grandes líderes de Estados, aí, de qualquer presidente, a questão ambiental está no foco, sim, Jaqueline. E cada vez mais, né, gente, a questão do coronavírus ainda é incerto, não tem um papel formado de onde veio o coronavírus, qual foi a origem dele, né? Tem teorias aí que falam, mas mostra o potencial que a natureza tem de trazer problemas catastróficos, né? Assim, a gente pode ter aí no futuro doenças que podem ser causadas pelos desmatamento. O desmatamento da Amazônia pode trazer para nossas cidades animais, insetos, que pode trazer doenças também, que pode trazer crises muito mais graves como o coronavírus.
Então, o coronavírus ficou uma lição aí, sem querer discutir qual que é a origem do coronavírus, porque é uma origem ainda muito discutida, mas é um ensinamento, a gente tem que aproveitar esse momento aí, tanta tristeza, tanta dor aí, poder refletir sobre isso também, sabe? Vamos falar agora do Geraldo Antônio Peli. Qual energia é mais favorável para que causa menos dano ao planeta? Ô, Geraldo, essa pergunta aí é a pergunta de $1 trilhão, viu? É impossível responder ela. Eu acho que tudo depende do momento que você está no planeta e a tecnologia que você tem no momento. Se a gente comparar as fontes de energia que tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma. O que a gente tem hoje são outras. O que a gente vai ter daqui a 30 anos são outras muito mais tecnológicas, como a Maria Eduarda mencionou, e tem maior exploração e tem menor impacto ambiental. Hoje em dia você tem grandes energias aí que são importantes, que estão crescendo muito, como a energia solar, a energia eólica. Você tem fontes aí também futuras que prometem também revolucionar esse mercado, por exemplo, tirar hidrogênio da água, né, que são fontes ainda que a tecnologia não está tão limpa. Carros elétricos, aí a gente tem hoje carro elétrico, o próprio carro pode ter um painel solar nele, um carro painel solar, então você não precisa nem, de repente, nem carregar, o próprio sol ali que o carro vai tomar vai gerar uma bateria que vai, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que hoje em dia estão buscando muito solar, eólica, principalmente aqui no Brasil, a nossa matriz aí, mas não dá ainda, pode ser a solução. Mas é interessante depois também a gente abrir um fórum para falar de energia também, de energia solar e eólica, que é um outro assunto também bastante interessante. Tem mais alguma dúvida, pessoal? É muito importante falar sobre sustentabilidade, porque a gente sai, né, daquele paradigma de achar que a gente vai praticar sustentabilidade só se a gente tiver o cuidado com o lixo, com a água, né, com a energia. A sustentabilidade, ela engloba muito mais do que a gente imagina, né? O meio de transporte, igual o Alex falou aí, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, igual a questão das florestas, né, do desmatamento. Então, hoje também está tendo uma preocupação grande, né, em relação a isso. Precisa ter, às vezes, né, o uso, né, tem o reflorestamento, mas tem também a florização dos verdes, a importância também, né, que nós falamos aqui do uso de outras energias. Eu acredito que a tecnologia ela vem avançando para que a gente caminhe a cada dia mais, né, para uma sustentabilidade, né, bem melhor. Principalmente no nosso país, precisa avançar muito. Quando a gente fala de Brasil, a gente vê que os outros países estão bem mais avançados. Mas a gente confia e acredita que vai melhorar também, porque depende também de cada um de nós. Ô, mãe, chega aí. Tem uma pergunta aí da Rosilene. Teodoro. Oi, Edivânia, gostei muito, viu, Rosilene? Obrigado pela sua pergunta. Isso, inclusive, era uma coisa que eu queria colocar aqui como uma reflexão final, como algo para a gente poder pensar assim, qual seria a solução para começar a pôr em prática a salvação do nosso planeta, por mais simples que mais complexa? Muitas pessoas aí defendem assim, eu não vou precisar fazer nada para o meio ambiente porque as empresas são as que mais impactam. As empresas são as que mais trazem impacto para o planeta. Mas esse é um comportamento totalmente errado pensar assim. Porque as empresas são formadas por seres humanos. O que a gente faz nas empresas é reflexo do que a gente faz na nossa casa. E outra coisa, a gente tá buscando deixar um planeta melhor para nossas próximas gerações. Eu sou pai de uma bebezinha, e meu objetivo não é simplesmente deixar um planeta melhor para minha filha, mas também, de certa forma, fazer minha filha uma pessoa melhor para o planeta no futuro, né? Então, assim, eu acho que cada um de nós aí tem que parar e refletir a questão ambiental, de o que a gente pode fazer. E eu gosto de desde coisas muito básicas, por exemplo, pagar uma luz que não está sendo usada, sair do computador, desligar a tela, abaixar a tela do notebook. Eu acho que a gente começar a pensar na sustentabilidade, no meio ambiente, né? Ser cortês, aceitar as diferentes formas que a gente tem aí, as diferentes opções de gênero, as diferentes opções de gênero, diferentes raças.
Isso tudo é o mínimo que a gente pode fazer. Isso deveria ser obrigação, infelizmente, as pessoas não é feito, né? Então, acho que são pessoas mais harmoniosas, pessoas mais abertas, pessoas mais afetuosas, e tentar, cada vez à noite, ali, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, olha, hoje, por mínimo que possa ser, eu fiz isso, e isso aqui, por mais que foi uma luz que eu apaguei da varanda que estava acesa, foi uma água que eu economizei para lavar meu carro, isso acho que isso aí vai somando, sabe? E se não resolver o problema do mundo, vai pelo menos tornando pessoas, sociedades mais justas, mais responsáveis. Eu sei que muitas coisas ambientais, por exemplo, eu queria muito, quando minha filha nasceu, ter comprado simplesmente fraldas descartáveis, aquelas fraldas que são ecologicamente corretas, mas são caríssimas essas fraldas ainda. Então, eu acho que assim, falar sobre isso, mencionar sobre isso, sempre tiver uma discussão, correr atrás e tentar nos tornar pessoas melhores para o planeta, e não esperar um planeta melhor para a gente, sabe? Eu acho que seria por aí essa reflexão final. Muito bom. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Fique à vontade. A Nália ama ouvir essa frase. O polo é a extensão da nossa casa. Então, sinta-se em casa para fazer perguntas. Aproveita esse momento. Atitude simples no dia a dia. Muito importante isso, né, pessoal? Olha o comentário da Rosilene aí. Rosilene, vocês que são educadores, são professores, o desafio de vocês, de nós, né, também, como professor, é ainda maior, né? É vocês que ensinam os alunos levam para casa. O desafio de vocês é muito grande, uma sustentabilidade. E aí, qualquer professor que seja, de qualquer área que seja, de qualquer tema que seja, tem esse desafio. A profissão, né, a gente admira, a gente respeita muito aí. E que realmente o desafio de sustentabilidade também é um grande desafio dos professores, porque realmente, hoje em dia, a busca pelo consumo muito descartável, né? Hoje a geladeira aqui de casa é o problema e é tudo feito para você comprar outra. E comprar outra geladeira, se você fortalece o mercado, mas você também aumenta o impacto, né? O lixo eletrônico, o lixo é um grande problema para o planeta. Podemos encerrar, pessoal, a palestra? Ah, tem mais uma pergunta aí, ó. Maria Eduarda. Perfeitamente, Maria Eduarda. A inclusão social é um tema de sustentabilidade. A gente precisa, né, criar acesso que tenha mais inclusão no mundo, não só nas escolas, né, mas no mundo de maneira geral. Ótima observação. Edivane, eu queria agradecer aí o convite, né, todo mundo polo aí pela acolhida, pela receptividade, agradecer muito, ficar à disposição para próximos convites, todo mundo aí que parou um pouquinho de sua noite aí e veio ouvir. Agradecer especialmente a minha mãe que está assistindo, minha mãe não é da área, não é do tema, mas mãe sabe como que é mãe também, a gente tem que deixar de agradecer também, viu, mãe? Muito obrigado aí por tudo. E parabéns pelo aniversário dela também, que foi dia 19, e também para você, né, Edivânia, que foi seu aniversário também no dia 19, junto com a minha mãe. Foi, 19. Obrigada. Que bom que vocês gostaram, pessoal. A gente fica muito feliz de saber, né, que alcança o objetivo final da palestra, né? Mais do que um certificado, do que adquirir a CCC, a gente está aprendendo, a gente está fazendo diferença mesmo. É porque é um curso à distância que não tem qualidade, né? Pelo contrário, o Polo ele busca oferecer sempre para o aluno, lugar para o aluno, e é esse o nosso papel. Estamos aqui à disposição para ajudar, para orientar. O material da palestra
ficará disponível também para vocês, será enviado por e-mail juntamente com o certificado em até 5 dias úteis. Caso o certificado de vocês venha com o nome errado, você pode estar entrando em contato no WhatsApp geral do Polo com a Isabela, ela vai estar fazendo a correção do seu nome e vai estar enviando o certificado correto. O que acontece? Na hora de fazer o cadastro, se você colocar o nome, por exemplo, está lá o nome, Edivana, sobrenome, Borges da Silva Rodrigues. Se você colocar no nome sobrenome, o certificado vai com o nome errado. Então, mas não preocupe que quem fez o cadastro errado, é possível fazer a correção. Assim que o certificado chegar, você já faz a solicitação do certificado com o nome correto, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada pelo parabéns. Ótima palestra mesmo. Agradeço demais o Alex por esse momento aqui com a gente. Muito legal a gente parar e refletir um pouquinho sobre sustentabilidade. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite. Amém. Deus abençoe vocês também. Boa noite. Até a próxima palestra.